Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu que já li vários livros seus. Você, como escritor, como jornalista e escritor, você também é daquele que quando entrega, ou quando você dá por encerrado, você quer passar isso logo para o editor, porque dá toda hora vontade de mexer de novo nos originais? Olha, eu vou confirmar a sua pergunta. Eu nunca li um livro meu, nunca li. E às vezes eu sou obrigado a ler trechos como referência. Então, se vamos supor que no livro do Lula eu tenha que fazer uma coisa sobre uma referência sobre o início da televisão no Brasil. Então eu pego o meu chateau, vou lá e folheio algumas páginas e digo, "Putz, se eu tivesse uma caneta na mão aqui, eu já cortaria isso, já acrescentaria isso e aquilo. Então eu sou um insatisfeito perene com as coisas que eu escrevo. Acho que essa minha obsessão, para o leitor é bom, porque ele já pega o livro mastigadinho, já pega o texto pronto para ser lido. Eu procuro não usar a linguagem, procuro usar a linguagem elegante, usar pouco lugares comuns, usar pouco clichês, mas ainda assim outro dia, por exemplo, eu fiz uma pesquisa. Está aqui do meu lado Moreno, Alcides Moreno, que é a minha mão direita no trabalho, minha mão esquerda, né? Ele pode ficar ofendido se eu disser que ele é minha mão direita. Eu fiz uma pesquisa aqui com as pessoas que estavam aqui, com a minha mulher e tal, para saber se todo mundo sabia o que significava a palavra curé. Sabe o que é curé? Você sabe? Você, Fernando, e você, Alberto, sabe o que é Não curé? sei, não. Pois é, ninguém sabia. Eu falei, eu não vou usar curé. Curé é uma jogada de dama quando você encurrala o adversário. O adversário não consegue mais mexer. Se ele Uhum. mexer, ele perde o jogo. Você cerca a peça. A dama tem alguma similitude com o xadrez, mas só o tabuleiro e só o tabuleiro e o número de peças. Porque mas é como se você desse um checkmate. Uhum. O curé é o checkmate da dama. Aí eu falei, não, então eu não vou usar a curé, que eu estava querendo dizer que o PT tinha sido colocado numa determinada circunstância, não sei o que era, que o Uhum. PT tinha sido colocado num curé. E aí eu troquei por sinuca de bico. Sinuca de bico todo mundo sabe o que é. Sim. É a jogada que você não sai dela, não tem jeito. A bola do jogo encosta no canto de uma caçapa, ali a única alternativa é o suicídio, você empurrar a bola para dentro da caçapa e perder o ponto. Então, eu procuro não usar, porque eu me lembro do doutor Julinho, doutor Júlio de Mesquita Filho, o velho, o número zero da família, número um, o número zero era o doutor Júlio de Mesquita, só. O doutor Julinho, pai do Júlio Neto, pai do Rui, pai do Carlão, uma vez alguém disse para ele, eu tive o privilégio de conviver com ele, que era um sujeito especial, um personagem especial. Eu nunca vejo as pessoas só como as pessoas que elas são, mas como personagens. Adoraria escrever a história do Estadão. Cheguei perto de escrever, aí me vetaram, uma parte da família me vetou, mas alguém uma vez o advertiu que ele usava palavras pouco comuns nos editoriais que assinava. E ele falou, mas tudo bem, não tem importância, não. Obriga o sujeito a ir ao dicionário e ver o que a palavra significa. Uhum. Eu procuro evitar isso. Procuro evitar. Não vulgarizo o texto. Ninguém pode. Vocês podem acusar, os meus leitores podem me acusar de tudo, menos de vulgarizar o texto, de fazer um texto barato, rasteiro, pedestre. Não, eu procuro elaborar. Quando se fala de jornalismo literário, muita gente confunde com jornalismo ficcional. Não é isso, é jornalismo factual, mas com um tratamento formal
um tratamento elegante, literário. Então, é por isso que minha mulher puxa minha orelha de vez em quando e diz: Machado de Assis não escreveria jamais um parágrafo como esse. O Gabriel Garcia Marques jamais usaria tal expressão. Então, é nesse sentido, é na forma, não é no conteúdo. O conteúdo, eu brigo aqui, brigo com arquivos, brigo com documentos para evitar cair em armadilhas, que são muito comuns. Ouvi dizer que o Lula fez tal coisa assim, assim. Bom, eu tenho que ouvir mais uma pessoa que estivesse junto. Se o fato é importante, se há mais de uma versão, eu, em geral, dou as duas. O Alberto garante que viu tal coisa assim, assim. A Fernanda, que estava junto, disse que não foi bem assim, que foi assado, foi de outro jeito. Se o fato não tem relevância, não tem importância, fica por isso mesmo. Fernando, você comentou mais cedo que você vai se encontrar com o assessor do presidente para poder verificar. Eu queria te perguntar sobre esse fazer biográfico, né? É um trabalho solitário? E também eu queria ouvir de você o que é que te move quando você tem um personagem. Como é que fica essa relação com o biografado? Porque, afinal de contas, você fica exposto, né? As sombras, É. luzes, complexidades, enfim. Como que é esse trabalho? Olha, eu depois que fiz a biografia do Paulo Coelho, eu tive prometido, aliás, prometi publicamente, que eu não escreveria mais sobre gente viva. Uhum. Primeiro porque gente viva muda. E morto não, morto está lá enterradinho. Como eu não acredito em reencarnação, eu liquidou, está ali, está enterrado, foi para a eternidade. Agora, o vivo não. E tem uma outra dificuldade, que é o seguinte: em nenhum caso, esse aqui vai ser o meu 11º livro, nenhum deles o personagem leu, ou os personagens, tem livro que é sobre mais de uma pessoa, ler os originais. O Lula não leu um parágrafo, uma sílaba. E o primeiro exemplar que eu recebi, eu me lembro, ele estava estava em Cumbica, embarcando para um encontro com a Merkel, com a chanceler alemã, e ali na escada do avião pedi alguém da escolta, não sei se foi o Moraes, foi o Messias, quem foi, que eu pedi para entregar o livro ao presidente. Ele nunca me disse uma sílaba se ele gostou ou não gostou, e nunca fez nenhuma declaração. Eu entendo isso, porque se ele disser que gostou, o livro vai ser taxado de chapa branca. Se ele disser que não gostou, vai ficar uma coisa desagradável, vai parecer que vai ficar uma coisa desagradável na nossa relação. Não ficaria se ele dissesse: olha, eu não gostei, é natural, eu tenho livros de gente importante que eu não gosto, de autor festejado, que eu não gosto. Não tem disso. Tem livro meu, sabe, que eu acho que está aquém da minha capacidade. Mas eu procuro me cercar de uma segurança que é uma boa herança do meu período de repórter, de jornalista, que é me cercar da segurança mais absoluta possível antes de escrever e mandar para o editor. Não tem muito jeito. Eu estava um pouquinho antes do Cantalice chegar, eu estava comentando com a Fernanda que eu já pedi a um assessor do presidente para quando o presidente vier passar um fim de semana em São Paulo, ele está ficando quase todos os fins de semana em Brasília, tem vindo muito pouco aqui, e quando vem para alguma atividade, nem passa em casa. Ele veio na mesma semana, agora há pouco tempo, ele veio 2 vezes a São Paulo, as 2 a Sorocaba. Primeiro com os japoneses, com a Toyota, se não me engano, que vai fazer um investimento grande lá, e a outra era uma reunião sindical, se não me engano.
Ele não passou por São Paulo. Eu estou querendo pegá-lo aqui, porque se eu for a Brasília, eu tenho meia dúzia de buracos no livro que eu preciso confirmar com ele. Só ele pode me confirmar. São informações que eu obtive ou em arquivos ou em declarações de alguém e que o envolvem pessoalmente. A única pessoa capaz de dizer isso é falso, isso é verdadeiro, é ele próprio. De vez em quando eu faço isso. Quando eu encontrei o nome dele na lista de dedos duros da Volks, pessoal da polícia que trabalhava lá dentro. Bom, a Volks contratou um nazista para chefiar o serviço de vigilância interna, não um nazista de quinta categoria, contratou o Stangl, que foi comandante de Sobibor e de Treblinka, onde mataram 400 mil judeus. Eu mostrei para ele que na lista estava o nome dele e ele nunca trabalhou na Volks. E ele olhou, por sorte, eu filmei a fala dele, ele, vendo o pedaço de papel que eu levei, ele olhou e falou assim: eu já tinha visto isso, é verdadeiro. E todo mundo no sindicato, diretoria inteira, sabia que a Volks adotava métodos nazistas para fiscalizar os ativistas, os militantes lá dentro. Então, eu estou querendo sentar com ele para checar meia dúzia de coisas, para não ter, para na hora que eu entregar para o Luiz Schwartz os originais, os manuscritos, como se dizia no século passado, quando entregar os manuscritos para o editor, eu possa ir dormir de cabeça leve. Roberto. Bom, eu vou... Ô, Fernando, você que está há muitos anos na imprensa, acompanhou o auge e também a decadência da imprensa escrita, dos jornais. Você prognostica o mesmo futuro para o livro? Olha, ou você acha que o livro... Não, é só para entrar. Porque o livro, por exemplo, eu só gosto de livro impresso. Eu conheço muita gente, inclusive jovens, que não gosta também de ler nesses Kindles da vida. Mas sim, você acha que essa coisa da inteligência artificial, essa coisa da superprodução de livros por meio digital, isso pode atrapalhar o futuro do livro impresso? Olha, se você olhar bem no futuro, lá no horizonte, você verá que a lógica nos empurra para acreditar que o livro digital vai vencer o livro impresso. Eu falei isso num debate em Ribeirão Preto, anos atrás, e aí um sujeito se levantou na plateia e falou assim: mas eu gosto do cheiro do livro de papel, gosto do cheiro da tinta. Eu falei: não se preocupe que o Mark Zuckerberg, ou seja lá quem for, vai fazer um livro Kindle com cheiro de livro impresso. Você vai cheirar o aparelho, vai estar com cheiro de livro impresso. Quais são as vantagens do livro impresso? Primeiro, que você pode carregar 50 livros num negocinho desse tamanho aqui. Eu tenho um Kindle por aqui. Você pode carregar 20 livros, 30 livros num aparelhinho que você toca o dedo e aparece o que você está querendo. A outra coisa é que o Hélio Gaspari, por exemplo, os livros do Hélio Gaspari, pelo menos o quinto livro da série dele, ele fala do discurso do Getúlio no campo do São Cristóvão, no Rio, no 1º de maio. Você aperta, põe o dedo em cima do ícone e você ouve o discurso do Getúlio na voz do Getúlio. Uhum. Você, em vez de... Eu detesto, odeio nota de pé de página. Você ali, na hora que você fala... Eu falei, por exemplo, na disputa do colégio eleitoral entre o Maluf e o Andreasa, aqui no livro do Lula. E eu tive que gastar ali alguns parágrafos para explicar para o leitor quem eram
Mário Davi Andreasa e Paulo Salim Maluf. O que me tirou um pedaço do espaço que eu deveria dedicar ao Lula. Para quê? Para dar ao leitor, para qualquer pessoa poder ler. Porque se você falar em Andreasa hoje, não sei se vocês têm filhos, se você falar com filhos, eu tenho netas já, se você falar com seus netos de Andreasa, vai perguntar se é uma fábrica de automóveis, se é uma mulher, Dona Andreasa. No livro digital, você coloca o dedo em cima de Andreasa, abre uma janela, e na janela você vê o verbete. Mário Davi Andreasa era um coronel do Exército, nascido nos porões dos serviços de informação, no bisavô da ABIN, no SFICE, que deu lugar ao SNI, e que depois deu lugar à ABIN. Tem todas essas vantagens. Por exemplo, o meu livro sobre Chateaubriand, para falar de novo de livro meu, é um tijolo de 800 páginas. Ler na cama, por exemplo, é um inferno. Você não tem posição, você dorme de lado, você dorme de barriga para cima, você ficar segurando aquele tijolo, se aquilo cair no seu rosto, é capaz de machucar. Então, você poder carregar 10, 20, 100, 1000 chateaus num aparelhinho que pesa 20 gramas, 30 gramas, uma coisa assim, é uma vantagem indiscutível. Sabe? As remissões, aquele índice onomástico que a gente é obrigado a fazer, que o sujeito vai lá no fim e vê A, B, C, C, A, Cantalice, vírgula, Alberto, está nas páginas 18, 24, 39 e 96. Você tem que segurar com um dedo aqui, com o outro dedo na página 18 e ver se é o que te interessa. Não é. Você vai lá no dedo de cá, vai na página 24. Então, é trabalhoso. Agora, tem gente que tem prazer nisso. Eu gosto de ler em papel. Estou lendo, atualmente, um livro em papel. Estou lendo com um enorme atraso, Os Engenheiros do Caos. Está aqui, até um livrinho fino. Eu estou lendo em papel. Para saber onde é que eu estou, eu ponho um cartãozinho aqui do chinês que conserta relógio para segurar para mim. No Kindle, você liga o Start, já cai na página que você estava, a menos que você não queira. Você faz anotações, você faz o highlight que a gente faz no computador na hora de escrever, você pode fazer com o dedo no livro. Então, eu acho que a tendência é... E outra coisa, quantas árvores você precisa derrubar para imprimir uma edição de 100 mil exemplares de um livro de 800 páginas? Os livros do Fernando Henrique, por exemplo, os livros de memórias dele, os diários da presidência, são 5 exemplares, cada um deles com 1.200 páginas. Então, são 6 mil páginas. Não sei qual foi a tiragem desses livros, mas quantas árvores precisou derrubar para imprimir os livros do Fernando Henrique? Quantos litros de petróleo? Isso vai acabar entrando em consideração. Vai ser colocado na balança quando você for pesar e medir o que é melhor para a sociedade. Às vezes, pode ser que o livro digital venha triunfar sobre o livro de papel, mas por algumas razões nobres também. Eu não sei dizer, confesso a você que eu não sei dizer. Acho que não será para a minha geração. Fernando. A mudança, seja ela qual for, vai vir para as gerações que estão vindo aí. Antes da gente entrar nessa parte mais, enfim, na pauta de política, eu queria voltar um pouco sobre a questão ainda da produção literária, porque esse ano você está completando 50 anos de carreira, né? Seu primeiro livro foi lançado em 1975. 75? Que é A Ilha. E Exatamente. Você disse que você tem 10 livros escritos, mas você é autor de inúmeros artigos, inclusive você contribuiu com o livro
que a gente organizou sobre o Guxiquem, aqui da Fundação Perseu Abramo. E daí, nesse processo de 50 anos de carreira, etc., você atingiu. Você disse que o seu livro Lula não foi utilizado no trabalho para o documentário, o filme do Oliver Stone, que você estava lá no lançamento, etc., mas você tem livros que viraram filme. Sim. Então, assim, a minha pergunta é, primeiro, com relação à sua produção literária, né? Se você está levando em conta agora, já que você está tão conectado com esse mundo digital, como está aparecendo, assim, até admitindo, né, e explicando as facilidades de ter um Kindle, você começa a pensar de que os seus livros podem virar filme, até tendo em vista esse super sucesso que foi o Ainda Estou Aqui? Olha, eu, com toda sinceridade, eu escrevo para ser lido. Eu não escrevo para ser visto. A despeito disso, Olga virou filme, Os Últimos Soldados da Guerra Fria virou filme, o Corações Sujos virou filme. Qual mais? Tem um quarto. Olga, O pessoal Corações fala que Sujos, do Lula... Chateau. Chateau. Isso. Chateau. Já vendi o Montenegro para cinema, vendi para um produtor, para o Cláudio Cans. Vai ser dirigido pelo mesmo menino que dirigiu o Cangaço Novo. Deixa eu tirar o meu telefone daqui, senão fica perturbando. E já vendi o Lula. Não posso revelar o nome da produtora que comprou, e ele ainda não sabe, vai depender do volume 2, ele ainda não sabe se vai fazer um longa-metragem ou se vai fazer uma minissérie para streaming. Uhum. Eu não escrevo para ser filmado, mas eu acho que, pelo fato de, por um vício positivo, um cacuete positivo, que eu trago da minha profissão de jornalista, e, sobretudo, dentro da profissão, o fato de eu ter, por escolha, sido quase toda a minha carreira, ter sido repórter, eu fui editor, fui pauteiro, fui revisor, fui. Enfim, ocupei vários cargos, mas sempre preferi, sempre que podia, e levando em consideração a remuneração também, porque a promoção significa uma melhoria de seu salário. Mas às vezes não compensava eu ser editor e passar o dia com a bunda sentada na redação e o mundo correndo lá fora, sabe? Os fatos acontecendo e você tendo que mandar os outros cobrirem. Fulano, teve um crime em tal lugar assim, assim, vai, pega o fotógrafo e vai cobrir. Aquilo me deixava muito frustrado. Por quê? Porque eu fui educado na arte de sujar a sola do sapato, na arte de ir lá ver de perto. Não chego ao cúmulo do repórter que queria dizer quanto que a facada foi de tantos centímetros, que ele tira o punhal do peito do cadáver, mede e enfia de novo lá para dizer uma facada de 8 centímetros de profundidade. Esse caso é verdadeiro, aconteceu na Notícias Populares e acabou absolvendo o assassino, porque o advogado, muito bom, chegou à conclusão de que não era possível provar se o que matou a vítima, se foi a primeira facada dada pelo assassino ou se foi reenfiar o punhal no peito dele. Então, tudo isso faz da profissão de repórter a melhor profissão do mundo. Gabriel Garcia Marques já disse isso, eu não estou falando nenhuma novidade. A melhor profissão do mundo. Eu, se acreditasse em reencarnação, gostaria de voltar eu mesmo em repórter, de novo. Agora, você tromba muito, apurar é uma dificuldade, de cada dia mais uma dificuldade, apesar da internet. Eu, por exemplo, uma das razões que o livro do Lula, o volume 2, está atrasando, é que eu estou com uma pendenga com o Departamento de Estado e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Eu consegui deles
poder de pressão judicial, eu consegui que eles confessassem que os órgãos de segurança dos Estados Unidos, CIA e FBI principalmente, e NSA, têm nada menos que 619 registros do presidente Lula. Uhum. Mas não querem me entregar isso. E a lei americana, a FOIA, a lei da transparência, da livre acesso à imprensa, a FOIA me beneficia. Eu estou com advogados, os mesmos advogados que ganharam a causa da Vale contra Mariana e Brumadinho, os mesmos advogados, que é um escritório britânico com um pé aqui no Brasil, estão trabalhando para mim nos Estados Unidos, para a editora, na verdade, porque é a editora que cuida dessas coisas, mas foi por meu intermédio, fui eu que indiquei esse escritório, para levantar o conteúdo desses 619 registros. Então, eu estou usando, inclusive, esse argumento, dizendo que o livro está atrasado, que o livro não saiu até hoje, por causa deles. Sim. Única e exclusivamente por causa do Departamento de Defesa, que eu descobri que até o Departamento de Cibernética do Exército norte-americano tem registros do Lula. O que tem? O que o Serviço Cibernético do Exército, das Forças Armadas dos Estados Unidos, bisbilhotou na vida do Lula? E eles estão, desde o governo Biden, não é que alguém poderia dizer, não, isso é coisa do Trump contra o Lula, contra o PT. Não, desde o governo Biden, o governo democrata, que eles estão, a burocracia está tentando segurar. E isso só aumenta meu apetite, porque se estão querendo segurar, é porque tem coisa boa. E por que eles fariam o que fizeram com a Dilma, né? Que o Obama chegou a se despedir, e não fariam com o Lula? Não faz sentido, né? Claro. E isso veio o espaço de tempo que eu delimitei. Você não pode pedir, você não pode chegar lá e pedir Alberto Cantalice, quero tudo. Não, você tem que dizer, eu quero Alberto Cantalice entre tanto e tanto. Então, como são 16 agências de segurança nos Estados Unidos, a gente acha que é só CIA e FBI, né? São 16 agências de segurança. Quando o Lula estava preso, eu fui à cadeia e consegui dele 16 procurações. Ele assinou em branco para eu preencher com o linguajar que é exigido pelas autoridades norte-americanas. O Moreno levou para mim a São Bernardo do Campo, no cartório onde o Lula tem firma, para reconhecer as 16 firmas nas autorizações, nas procurações que o Lula me dava para pesquisar, e os caras estão endurecendo, estão encebando. Então, isso é evidente que é uma bobagem deles, porque se eles estiverem esperando, me pressionando, me dando um curé, me colocando em curé, para eu não ter tempo de colocar nesse livro, não tem importância, eu faço um volume 3 só com o material de lá. Faço um anexo do volume 2 só com o material vindo dos Estados Unidos. Então, como eu não pretendo morrer tão cedo, fazer que nem o Roberto Marinho, né? Se algum dia eu vier a faltar, o Roberto Marinho falava isso, né? Se algum dia eu vier a faltar, eu não tenho planos de morrer tão cedo. Se não for para esse livro, eu lanço um volume 3 só com um textão meu de abertura e 619 registros das bisbilhotagens dele sobre o presidente da República de um país amigo. Não é que eles estão bisbilhotando Fidel Castro, Raul Castro. Estão bisbilhotando Lula, um país que tem relações de melhor qualidade com os Estados Unidos. Então, é duro, é difícil. Leitor é o que menos ganha no preço de um livro, né? 10% do preço de capa. Mas compensa. A alegria de ver um livro impresso do jeito que você queria que fosse, ainda que se você abrir, você vai querer meter a caneta, eu acho que isso acaba se tornando irrelevante perto da alegria de ver seu livro em chinês. Pois é, fantástico mesmo. Está aqui o algo em chinês. Olha que lindeza.
Aqui tem livro em línguas que eu não sei ler. Eu me lembro que quando saiu, eu não sei se foi o Olga ou o Paulo Coelho, saiu em búlgaro. Como a Dilma é descendente de búlgaros, eu Exato. levei um exemplar para ela. Você sabe que nem ela nem eu conseguimos distinguir na capa do livro, que está por aqui, o que era o meu nome e o que era o nome do livro. Porque são caracteres parecidos com o cirílico, não sei como é que chama, que nome tem o alfabeto búlgaro, se é pura e simplesmente búlgaro. Então, é uma alegria sem... E não é vaidade. Não se trata de vaidade nem de riqueza. Eu, por exemplo, vou fazer 80 anos daqui a 2 anos, eu não tenho nada. Eu tenho uma motocicleta e um carro. Carro Volks. Então, dizer, não, ficou rico, vendeu 6 milhões de livros em 38 países, deve estar botando dinheiro pela costura. Não estou. O que eu ganhei, eu gastei, e eu não cheiro cocaína, eu não tenho apartamento em Paris, eu não tenho 2 famílias para sustentar. Ganhei e gastei. Gastei com o quê? Gastei com motocicleta, gastei com viagem. Teve uma época que eu e minha mulher resolvemos passar um período em Paris, fomos para lá e ficamos 2 anos. Vendi tudo. Tinha um carro lindo, tinha uma motocicleta último tipo. Motocicleta é meu único vício, agora que eu não posso mais fumar charutos. Motocicleta passou a ser a minha única dependência química. Mas vale a pena. A satisfação de ver um livro, de ver a Veja, por exemplo, não deu nada sobre o livro do Lula. Eu entrei na Veja pela porta da frente, pela lista dos mais vendidos. Vamos falar sobre a mídia? Alberto, você quer fazer alguma pergunta? Eu tenho 2 perguntas, a gente combinou meia hora, já passamos um pouco, eu tenho 2 perguntas para fazer ainda. Um pouco não, bastante, né? Alberto, você quer fazer alguma pergunta? Pode ir. Então, falando sobre essa questão de mídia hegemônica, né? Você foi muito crítico na ocasião, quando aconteceu aquele escândalo do Moro. Você disse, é inacreditável o silêncio obsequioso, palavras lindas, né? E cúmplice da grande mídia sobre o escândalo envolvendo o ex-juiz Sérgio Moro. Qual é a sua avaliação atual dessa mesma mídia quanto ao plano de assassinato do presidente, do seu vice e do presidente do STF? Olha, a grande mídia, os jornalões, os canais de televisão e as revistas semanais viraram um lixo. Lixo. Com uma ou outra exceção aqui e ali, nada é absoluto, viraram um lixo. Eu ia falar semana passada num seminário da USP, acabei não indo porque não mandaram a pessoa que vinha me buscar, se esqueceu, não vieram me buscar e eu não fui. Mas eu já tinha preparado para falar lá que a gente talvez devesse, nós profissionais, talvez devêssemos, nesse momento, aproveitando até essa revolução que está havendo no mundo a partir do Trump, revolução para trás, fazer como fizeram os jornalistas na França depois da Segunda Guerra Mundial. Fez o Beuve-Méry, o Beuve-Méry. Você juntar um grupo de pessoas e fazer um jornal de jornalistas. Eles fizeram o Le Monde, que está aí até hoje. Já não é mais um jornal cooperativo, já é propriedade de algumas pessoas, mas está aí, está vivo. E é um jornal confiável, um dos mais confiáveis jornais do mundo. Você pode contar nos 5 dedos de uma mão, você obrigatoriamente terá que colocar o Le Monde, se não tiver em primeiro lugar. Então, quando eu falo isso, que a época é propícia, alguém vai dizer, não, mas isso já foi tentado. O Raimundo Pereira já tentou isso com o movimento, o Fernando Gasparian tentou com opinião. A época era outra, tinha censura. Hoje a internet é cada dia menos confiável. Por quê? Porque cada um senta na cadeira dele e escreve o que lhe der na telha. Você não conhece a pessoa, você não sabe se ela é séria, se ela apurou, se ela é confiável, se ela está a serviço de algum interesse escuso. Então, eu vejo alguma coisa na internet, eu espero para checar, para ver repercussão.
O que era para ser uma coisa urgente, telegráfica, acaba sendo uma coisa lenta. Porque você vê uma manchete na internet, poderia, se não fosse o tempo ser curto, eu poderia passar aqui 10 sites e blogs e ler as manchetes e perguntar: será que isso é verdade? Ou será que isso é wishful thinking? Se é manifestação de desejo do titular do blog? Agora, isso só prova que, ao contrário do que a nossa esperança alimentava, a internet não está substituindo a grande imprensa com a credibilidade que, veja você, com a credibilidade que a grande imprensa tinha. Eu trabalhei na grande imprensa minha vida inteira. Tem um hiato aí que é o Nocaute, um blog que eu fiz, e que adotava nele os mesmos princípios que eu adotei quando trabalhava nos jornais de papel. Seriedade, apurar com obstinação, um fato. Agora, eu acho que está na hora de ter algum jornal independente com preocupação social. Jornal com preocupação social. Estou convencido de que vai fazer sucesso. E mais do que isso, a minha ambição é maior, é fazer um jornal que possa circular no sul global, nesse enorme território mundial dos países em desenvolvimento e alguns desenvolvidos já, como a China. Fazer um jornal que possa cobrir América Latina, América Central, Europa, países desenvolvidos, mas que fazem parte do sul global. Eu tenho certeza absoluta que estará fadado ao mais absoluto, mais completo sucesso. Agora, como fazer? Juntando gente. Jornal não é feito de máquinas, jornal é feito de pessoas. Bom jornalismo não é feito por uma rotativa, não é feito por um sinal de internet. O bom jornalismo é feito por bons jornalistas. E nos momentos perigosos você tem que ter jornalistas bons e corajosos. Nos momentos perigosos existem jornalistas corajosos. Você tem que enfrentar. Você vê aí perseguição, a menina da Folha, a filha do Elinho Campos Melo, a Patrícia Campos Melo, está sendo perseguida por todo lado, por todo canto. Por quê? Porque escreveu o que ela apurou. Não é porque ela insultou alguém, porque ela falou mal da mãe do fulano, do Beltrano. Não, ela está sendo perseguida pelas verdades que disse. Então, Sim. Você pega, por exemplo, essa Janaína, essa maluca que assinou o impeachment da Dilma, isso é fruto da mente doentia da Folha de São Paulo. Essa mulher foi descoberta, foi desenterrada pela Folha de São Paulo. Ela era uma obscura professora da PUC e a Folha começou a chamar ela para fazer artigos. Deu no que deu. Agora, por que a Folha não chama, no meio do massacre de palestinos em Gaza, por que a Folha não chama para ser colaboradora regular a professora Arlene Clemecha? Por quê? Porque ela tem uma posição independente, ela põe o dedo, enterra o dedo na ferida do sionismo. A Folha ainda faz para não parecer um jornal comprometido com a direita, com os conservadores, a Folha ainda põe alguns São Jorge de puteiro ali pendurados na parede, entre eles o meu querido amigo Breno Altman, que, vez por outra, é chamado para escrever contra o sionismo, contra a brutalidade de Israel, contra a verdadeira ORCRIM, organização criminosa, em que foi transformado o Estado de Israel nas mãos do Bibi Netanyahu. Agora, isso é que é imprensa verdadeira. Imprensa não é para servir seus amigos, é para servir o leitor. E não tem ninguém que faça isso. A Folha só fazia isso na campanha publicitária. Folha, o único jornal de rabo preso com o leitor. Mas imagina, quer enganar quem? Eu li esse livro que saiu recente sobre a atiçação da Folha. Maravilhosa. Só para restabelecer uma verdade factual aqui, porque a Fernanda estava falando que você tem 50 anos de carreira. 50 anos de carreira como escritora, porque como jornalista tem 60.
Mais de 60, não é isso? Mais 60 e eu vou fazer 80, quase 65. Porque eu comecei, Eu sei. Eu comecei muito pequeno, muito jovem. Comecei com 15 anos, virei repórter por acaso e não larguei mais. O Deixa primeiro eu uma livro. coisa. Acho que só para você fazer, como você é um observador da cena, com essa visão jornalística, você consegue cotejar o golpe de 64 com o 8 de janeiro? Quer dizer, não o 8 de janeiro foi o epicentro, mas com toda essa tentativa de golpe que os milicos, liderados pelo Bolsonaro, tentaram dar agora? Olha, o que tentaram fazer aqui foi dar um golpe sem precisar pôr tanque na rua, sem precisar prender ninguém, sem precisar recorrer ao pau de arara. Tentaram dar um golpe branco, como deram na Dilma. O que houve contra a Dilma, o crime que a Dilma cometeu, a chamada pedalada, eu pedalei, eu cometi quando eu era secretário de Educação, chegava no fim do mês, não tinha recurso para pagar o salário dos professores, eu comprometia a arrecadação de ICMS do mês seguinte, pegava o dinheiro no Banespa e pagava os professores. Quando vinha a arrecadação de ICMS e a cota parte, que era da educação, pagava a dívida com o Banespa. Então, eu pedalei. Isso nunca foi crime. Você usar o recurso de uma instituição em outra instituição, você não está causando prejuízo ao erário público, às burras do governo. Então, o que se deu na Dilma foi um golpe branco com a cumplicidade do postiço, do Michel Temer. Está declarado isso, está gravado. O dono da Friboi gravou ele dizendo é com o STF, com tudo, com o Supremo e tudo. Então, acho que esse golpe que está sendo julgado, e acho que o Moraes, de quem eu não tinha boa impressão, é preciso que se diga isso, eu bato no peito, faço meu meia-culpa, eu não tinha boa impressão do Moraes, ele está se revelando um sujeito corajoso e certeiro. Ele já foi vitimado pessoalmente, foi humilhado, provocado, ele e a família, no aeroporto, na Europa, e acho que ele está agindo com toda a correção, com todo o rigor, dentro da lei. Por quê? Porque ele deve ter visto o que o chefe dele, o primeiro chefe dele, o Michel Temer, fez com a Dilma. O Michel não tinha o direito de aceitar ser vice-presidente, tinha que obrigar os caras a dar o golpe. Agora, a partir do momento que ele aceita, ele como vice aceita, sucedeu uma presidente que está sendo caçada, entre aspas, dentro da Constituição, ele tá revalidando o golpe, está dando foros de verdade a um impeachment que, na verdade, foi um golpe de Estado. O 8 de janeiro seria o quê? É aquilo que está escrito, é aquilo que eles planejaram. Balbúrdia, os três poderes derrubados, fisicamente derrubados pela tuba-multa, faz o quê? É obrigado a intervir. O presidente da República não está tendo pulso suficiente para garantir nem a incolumidade do próprio Palácio da Presidência da República, do próprio Palácio do Planalto, que foi invadido pelos vagabundos. Então, o que se pretendia era dar um golpe, sim, não tem nenhuma dúvida disso. Só um ingênuo, só uma criança, um bebê, e esses malucos que se cobrem com a bandeira do Brasil e vão para a passeata do E rezam para pneu, né? E rezam para pneu, sabe? Fora esse povo aí, qualquer pessoa que tenha um mínimo de discernimento sabe que estava sendo preparado um golpe. Está escrito, tem circular que rolou entre eles, preparando tudo. Ministro do Exército, ministro da Marinha, o lugar-tenente do presidente lá, o ajudante de ordens do presidente da República, o presidente da República, todos eles envolvidos. O ministro da Defesa, era ministro da Defesa na época ou era interventor no Rio, não me lembro. Paulo Sérgio. Todos eles envolvidos. O plano era dar um golpe branco.
um golpe que não tivesse cara de golpe, que fosse aceito no dia seguinte pela ONU, pela OEA, pelos Estados Unidos. A partir do momento que você é reconhecido por 3 ou 4 países, salvo quando se trata de algo circense, como o Guaidó na Venezuela, o Guaidó saiu vestido de presidente pelo mundo. Eu posso mandar fazer uma faixa aqui em São Paulo, tem uma loja no Bom Retiro que faz essas faixas para Miss. Eu posso mandar fazer uma verde e amarela para mim, botar um terno azul marinho, um Armani bonito, um Romadinho, sair aí dizendo que o novo presidente do Brasil sou eu. Tem alguns países que são obrigados a reconhecer o Guaidó. Fernando, eu vou encerrar te fazendo uma pergunta mais atual, enfim, né? Mas agora, que tem uma entrevista sua que você disse em 2021 que não bastava eleger o Lula, que era preciso uma bancada que o ajudasse a governar. E daí a gente tem essa questão da discussão de eleger um Congresso forte, como fez o México e o Uruguai. E aqui, no Brasil, a gente tem essa coalizão de partidos que incluem partidos de centro, de extrema-direita, que têm acesso a recursos virtuosos, a parceiros como o Agro, empresários da Faria Lima, e um projeto de Brasil paralelo, como um projeto também de Brasil paralelo, por exemplo, além de um grande poder de mobilização para captar recursos. A pergunta é, qual é o caminho para consolidar esse Congresso nosso quando precisamos de coalizão, precisamos da coalizão de forças para eleger? As eleições estão se aproximando e a gente acabou de ver essa semana um episódio trágico, perigosíssimo, né, com relação ao deputado Glauber Braga, que envolveu uma questão muito delicada para o governo, até inclusive, com uma possível cassação do deputado. Então, como é que você vê assim, esse momento que a gente está vivendo? Porque você também não é só escritor, não é só jornalista, também foi um brilhante político, também é uma marca da sua trajetória, né? E da Frente Ampla. Exatamente. E da Frente Ampla. Da Frente Ampla. Olha, é preciso que se diga, em primeiro lugar, só para não ficar sem uma reflexão sobre o Glauber Braga, ele está sendo perseguido por uma única razão, porque ele denunciou as falcatruas do Lira. Só isso. As emendas secretas, emendas PIX. Então, essa é a única razão pela qual estão perseguindo o Glauber Braga. Agora, só tem uma maneira de conseguir maioria no Congresso: mobilização popular. Tirar a bunda da cadeira. Eu faço críticas ao PT, eu sou muito próximo do PT. Eu, às vezes, em debate, eu sou obrigado a dizer que não sou do PT, para que não confundam, só por uma questão de fidelidade aos fatos. Eu acho que o PT engordou com a chegada ao governo. Engordou. Aliás, você perdeu peso desde a última nossa entrevista, viu? Eu perdi 20 quilos. Você vê que eu emagreci. Às custas da gordura do PT, eu emagreci 20 quilos. Então, eu acho que tem que ter mobilização popular. Cadê os movimentos populares? Cadê o MST, o MTST? Cadê a CUT? Cadê a CONCLAT? Cadê os sindicatos? Tudo bem, eles foram muito esvaziados. Lutem para que eles sejam recuperados, em primeiro lugar, e mobilizem. O pessoal da Força Sindical é obrigado a sortear automóvel para juntar gente no 1º de maio. Se não sortear automóvel, dá o que deu no ano passado. Vão meia dúzia de gatos pingados lá assistir a manifestação. Então, eu não acho que tenha duas saídas. Acho que só tem uma saída, que é a mobilização popular. Para isso, você precisa ter veículos de comunicação comprometidos com o Brasil, não com um Brasil. Não com o Brasil da Faria Lima, o Brasil do agronegócio. O agronegócio pode ser pop, mas não é popular. É para atender aos interesses de meia dúzia de grandes latifundiários. Então, quando o João Pedro Stede fala em reforma agrária, esse povo arrepia todo, treme nas bases,
Mas, olha, a reforma agrária é algo absolutamente indispensável para você libertar um país. Tanto que no Japão a reforma agrária só foi feita, lá também era dominado por latifundiários, um país com população maior que a do Brasil e num território igual ao do estado de São Paulo. A reforma agrária foi feita mano militar e pelo general MacArthur, no período que o Japão era quase uma possessão norte-americana, no pós-guerra, quando se revelou que o imperador não era uma divindade. Então, se você não tiver mobilização popular, pode tirar o cavalo da chuva que vão eleger o Tarcísio presidente da República. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Até eu que não acredito nele, sou obrigado a dizer, meu Deus. Hoje é sexta-feira santa, né? Por isso. Hoje é sexta-feira santa. Aqui do lado tem uma manifestação no estádio de Pacaembu. Tem desde manhã, fui acordado pelo rebimbar dos tambores e dos cânticos que estão fazendo lá pela Sexta-feira da Paixão. Respeito todos eles. Respeito os evangélicos, respeito... Só não posso respeitar o sujeito que transforma a religião numa guitarra, numa máquina de imprimir dinheiro. Sabe? Aquela cena célebre do pastor Macedo entrando no avião com sacos no helicóptero, com sacos de dinheiro. Aquilo não é religião, aquilo é armazém de secos e molhados, sabe? Agora, você não pode fingir que existe um Brasil da sua cabeça quando tem um outro Brasil real. Você tem que convencer essas pessoas de que elas estão sendo vítimas de um embuste, de uma tramóia, de uma arapuca. É isso, não tem outro. Se alguém aí souber de outra forma de fazer maioria no Congresso, conta, vai ganhar o prêmio Pulitzer, vai ganhar o prêmio Nobel. Fernando, é sempre um prazer gigantesco falar com você. Alberto, a gente estourou demais o tempo. Eu vou dizer que, antes da gente encerrar, que teve um problema com a gravação. Então, essa entrevista vai começar a ser transmitida a partir da pergunta que o Alberto te fez. É nela que a gente começa. Tá bom. E vou encerrar, então, só reforçando que pedir a sua autorização para a gente usar nas redes e transmitir pelo YouTube. Você pode, por favor, autorizar? Está autorizado. Está devidamente autorizado. Muito obrigado. Fernando. Obrigado. Será que vai dar para gente? Será que ainda vai dar para a gente participar de umas caravanas daquela, igual a gente participou lá em... Vai. Eu quero estar dentro de novo. Ainda que eu tenha que escrever um terceiro livro sobre o Lula, eu quero estar na caravana. Tá certo. Tá Valeu, bom? Fernando. Um abraço para você. Um abraço para vocês. Muito obrigado. Um abraço para a petezada toda. Valeu. Tchau. Boa Páscoa. Tchau. Boa Páscoa. Tchau.